Fala Dev, muito bom ter você por aqui. Esse é mais um vídeo de React Native e nesse vídeo aqui, aproveitando que o evento IA para Devs está quase chegando, inclusive se você ainda não garantiu a sua participação no evento IA para Devs, corre aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link para você acessar a página do evento e garantir a sua presença. Vai ser totalmente online e totalmente gratuito e se eu fosse você, eu não perderia por nada, tá? Então se você ainda não garantiu a sua participação no evento IA para Devs, pausa o vídeo aqui, vem aqui na descrição, já garante a tua participação e depois você volta aqui para a gente continuar com o nosso vídeo, combinado? Então vai lá, eu te espero caso você ainda não tenha feito a inscrição, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, inclusive aproveitando aí o evento que se aproxima de IA para Devs, eu vou mostrar como utilizar o TensorFlow em uma aplicação React Native. Claro, como você já está acostumado com os nossos vídeos aqui, vou mostrar na prática como fazer isso, tá? O TensorFlow é uma biblioteca open source de machine learning, né? De aprendizado de máquina, e eu vou mostrar como usar ela no React Native junto com um modelo de IA. E a gente vai rodar isso no próprio dispositivo. E para mostrar para você como fazer isso, eu vou criar aqui, junto com você, passo a passo, uma aplicação que vai ter um botão para selecionar uma imagem na galeria do dispositivo. O usuário vai selecionar uma imagem e aí a gente vai utilizar um modelo para classificar a imagem e mostrar ali o conteúdo da imagem. E a gente vai fazer isso tudo aqui no próprio dispositivo, tá? Recentemente eu até gravei um vídeo mostrando algo muito parecido num contexto de nutrição. Até fiz um exemplo ali de um aplicativo em que a pessoa seleciona um prato e mostra a composição, né, do conteúdo daquele prato para avaliar se tem vegetal ou não. Enfim, né, eu até mostrei isso, só que eu mostrei utilizando uma API. Então você conectava a aplicação numa API, fazia o upload, né, o envio da imagem para a API fazer esse tratamento nessa classificação. O que eu vou mostrar aqui é como rodar isso no próprio dispositivo, utilizando o TensorFlow no React Native, que é essa biblioteca open source de machine learning, com um modelo, tá? Basicamente, a gente vai partir de 3 bibliotecas. A primeira é a biblioteca do próprio TensorFlow. A segunda que a gente vai colocar no nosso projeto é o adaptador do TensorFlow para o React Native. E a terceira que a gente vai utilizar é a do modelo, tá? E a gente vai utilizar aqui uma biblioteca que tem modelos de baixa latência e também com baixo consumo de energia, que é bem interessante para o nosso contexto aqui e vai rodar em uma aplicação mobile. É claro que, respectivamente, cada biblioteca tem suas dependências. Então, por exemplo, a gente vai utilizar a ExpoGL para renderização, OpenGL, né, que é para Open Graphic Library, que é para uma API de gráficos, né, e a GL CPP, que é a conexão para essa WebGL para os gráficos 3D, 2D, enfim. Eu citei aqui 2 exemplos de bibliotecas que são dependências ali que a gente vai colocar dentro do nosso projeto, mas a gente parte dessas 3 que eu comentei aqui para você. É claro que eu vou mostrar tudo para você aqui na prática, conforme a gente for fazendo tudo, eu vou mostrando e explicando cada uma dessas etapas, tá? Então vem comigo aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Por enquanto eu só tenho aqui o emulador aberto, eu vou até abrir um terminal. Eu vou acessar aqui a pasta que eu gosto de usar para criar os projetos. E eu vou criar um projeto novo aqui com npx create expo app, passando aqui a flag de template. Vou dar um OK, vou selecionar um projeto em branco com TypeScript. E eu vou chamar aqui de TensorFlow-RN. Esse vai ser o nome aqui que eu vou escolher para o nosso projeto, tá? Eu vou esperar ele terminar de criar o projeto, vou abrir o projeto e aí a gente vai começar a codar esse exemplo aqui junto, tá? Beleza, ó, já está criando o nosso projeto, perfeito, show. Eu vou agora acessar aqui a pasta do projeto e vou abrir aqui no próprio VS Code. Como agora eu tenho o projeto aberto aqui no VS Code, eu vou até fechar aqui o terminal. Eu vou usar o terminal integrado aqui do próprio VS Code, tá? E eu vou começar aqui modificando algumas coisas. Dentro do app.txt, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse arquivo essa parte de estilização, eu vou criar um arquivo separado, tá? .ts aqui para
o nosso arquivo de styles, vou pegar toda essa parte, ó, tiro daqui e eu vou trazer para cá. Só para ficar mais organizado o nosso código, vou adicionar o export e vou importar aqui o style sheet vindo do próprio React Native. E agora, ó, eu importo aqui o nosso style vindo daquele arquivo. Aí a gente pode já remover aqui, tá? E maravilha. Bom, eu vou agora, até antes de executar nossa aplicação, eu vou tirar esse texto aqui também, a princípio, tá? Vou tirar daqui, vou deixar a princípio só assim. Antes mesmo da gente executar nossa aplicação, eu vou aproveitar aqui e vou fazer a instalação, ó, com npx expo install. Eu vou fazer a instalação aqui, ó, do expo image picker para utilizar essa biblioteca aqui para poder selecionar a imagem ali na galeria do usuário, tá? Então a gente vai utilizar ela. Beleza, agora que a gente já tem ela instalada aqui, a gente pode até executar aqui a nossa aplicação. Vamos por partes, tá? Eu vou instalando cada biblioteca por partes e a gente vai usando elas, tá? Eu vou abrir aqui no emulador do Android a nossa aplicação, vou esperar que ele carregar. E carregando, foi. Já carregou, tá tudo em branco porque não tem nada, né? Até pra gente olhar, ó, vou colocar, por exemplo, no lugar aqui dessa cor branca, vou colocar aqui um 17, 17, 17. Olha só, já temos aqui já um tom mais escuro. Inclusive aqui na status bar, eu vou passar aqui para o estilo, para ser o estilo light. Vou colocar aqui para a cor de background color, eu vou passar aqui um transparente. Inclusive eu vou quebrar aqui em linhas para você conseguir visualizar melhor, tá? E aqui eu vou passar um translucent. Pronto. Vou adicionar aqui agora um componente para a gente utilizar, que vai ser de fato o componente de image. E esse componente de image, ó, eu vou pegar ele aqui de dentro do próprio React Native, tá? Já fez a importação ali. Aqui, ó, eu vou até criar um estado para utilizar aqui dentro, ó, dentro de source, e a gente vai utilizar a propriedade de URI para poder trazer aqui o conteúdo da imagem, né? E aqui, ó, eu vou quebrar também em linhas e eu vou criar um estado aqui. Vou botar aqui do lado, tá? Só para a gente ganhar espaço por enquanto. Vou criar um estado utilizando o useState. Vou dizer que começa como uma string vazia. Vou deixar aqui a importação do React mais para cima, aqui no topo. Vou fechar aqui também para a gente ganhar espaço. E eu vou criar, por exemplo, aqui um estado chamado de selectedImageURI. Então, set selectedImageURI. E começa com um estado como vazio, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, se tem ela, a nossa selectedURI vai exibir ela aqui, certo? A nossa imagem. Só que aí, pode ser que não tenha, né, uma imagem aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu vou procurar aqui no próprio Google, eu vou procurar o seguinte, ó, por image placeholder, que é esses exemplos assim de quando a imagem ainda não foi carregada ou quando a imagem ainda não foi selecionada, né? Eu vou pegar qualquer uma aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, essa aqui não. Vamos ver essa. Vou clicar aqui em copy address, vamos ver se a URL dela é grande. Eu tento pegar uma que tem uma URL menorzinha, ó. Vamos ver essa não. Vamos ver, eu vou achar uma aqui que tem uma URL não tão grande. Vamos ver essa, copy image address. Ó, essa daqui tem uma URL pequenininha. Então eu vou copiar e eu vou fazer o seguinte, olha, se tem um selected image URI, mostra ela. Se não, eu vou mostrar aqui, ó, o conteúdo aqui dessa nossa imagem aqui, ó. Aí aqui, no caso, né, a gente precisa fazer uma verificação. Então, assim, aí eu mostro ela, caso contrário, pronto, agora sim. Para a gente até visualizar o resultado dela aqui da nossa imagem, ó, eu vou também colocar aqui um estilo, um style, ponto, vou chamar de image, e dentro do nosso arquivo de estilo, ó, vamos adicionar essa propriedade aqui de image, para a gente criar a estilização aqui para a nossa imagem, tá? Então vamos começar colocando aqui, por exemplo, uma altura de 250 e uma altura também de 250. Faltou aqui os dois pontos. E tá vendo? Já vai aparecer a imagem ali. Tá vendo? Agora, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, a minha imagem do GitHub, ó, https
github.com / e vou pôr o meu usuário, ó. E aí eu coloco o .png. Deixa eu salvar, ó. Aí apareceu a minha imagem, tá vendo, ó? Porque tem uma imagem. Agora, se não tem imagem, ó. Se não tem nada aqui, aí ele volta para aquela imagem de placeholder, né? Então aí fica até mais interessante esse nosso exemplo, né? Para mostrar que ainda não tem uma imagem selecionada ali. Bom, até aqui para nossa imagem, eu vou colocar uma margem... vou colocar aqui um border radius, na verdade, de 7 aqui, para ficar bem mais interessante aqui a nossa imagem. E agora, a gente pode colocar bem nessa parte de baixo aqui um botão. O botão eu vou criar como um componente para ficar mais organizado, tá? Eu não vou usar aquele botão do próprio React Native, não. Eu vou criar aqui uma pasta de chamada Components, tá? Não vou me preocupar aqui em criá-la dentro do SRC, não. Vou criar aqui direto mesmo. Dentro aqui de Components, e eu vou criar o nosso botão. Então, button. Dentro eu vou criar o nosso arquivo de index.txt. Aqui eu vou criar, então, o nosso botão, ó, exportando ele. Export, function, button. E aqui pro nosso botão, ó, eu vou retornar e vou utilizar aqui, ó, um touchable opacity. E dentro a gente vai usar um texto, tá? Eu vou criar como um componente também para ficar mais organizado, tá? Inclusive, vamos criar aqui uma propriedade, ó, um type props. Eu vou usar aqui do touchable opacity props, ó, que é a tipagem do próprio touchable opacity. E aqui eu vou falar que a gente vai ter também o nosso conteúdo customizado, né? Então aqui eu vou ter um título que vai ser uma string. Podemos recuperar aqui, ó, o título, podemos recuperar todo o restante. E aqui a gente passa as nossas propriedades. E aí a gente passa o title aqui e todo o restante a gente repassa para cá. Só para a gente ter o nosso componente criado. E eu vou criar aqui também a nossa estilização, o nosso container. E eu vou criar aqui também um estilo aqui para title. Tá vendo que quando eu dei o enter, o auto import entendeu que eu quisesse utilizar aquele estilo que a gente criou aqui na raiz, e não, né? Vamos criar aqui um estilo aqui dentro, ó. Então vou até fazer o seguinte, ó, ponto barra, daí ele vai dar erro porque não existe, né, esse arquivo de estilo aqui na raiz da pasta button. A gente vai criar agora, ó, styles.ts. A gente exporta também esse estilo utilizando o stylesheet.create, e aí a gente cria aqui dentro as nossas estilizações. Vou dar um enter aqui, ó, para importar do React Native. Uma dica, eu falei enter, né, mas na verdade é Ctrl/espaço, tá? Ó, quando você aperta Ctrl/espaço, ele aparece aqui o IntelliSense, e aí apareceu para mim a sugestão de fazer o auto import. Facilita bastante, né, esses atalhos. Vou então chamar o container aqui dentro, e a gente também tem o nosso title, né? E agora se eu voltar para cá, ó, já parou de dar erro aqui. Aqui ele demora um tempinho para reconhecer. Mas se eu fizer isso aqui, ó, Ctrl/espaço e dar um enter, ó, já reconheceu, tá vendo? Então são dicas aí. E agora vamos voltar pro app e já vamos chamar o botão aqui pra gente até ir visualizando como que ele vai ficar, né? Então vou chamar aqui o button, ó. Vou passar aqui pro title a mensagem de selecionar imagem. Pronto. E aí a gente já tem o nosso botão aqui, ó. Olha só, ele já fez a importação aqui, ó, tá vendo, ó, do nosso componente? Eu vou até deixar ele separadinho aqui para você visualizar ele melhor. Bom, agora vamos trabalhar na estilização do nosso botão, para ficar mais interessante. A altura eu vou colocar 56, na largura eu vou usar aqui 100%, tá? E na cor de fundo eu vou colocar aqui uma cor que eu até deixei aqui, ela anotadinha, que é 5F1BBF. Eu achei bonita essa cor, acabei anotando ela. Border Radius eu vou colocar de 7. Vou colocar aqui um Justify Content Center e um Align Items também como Center, para o texto ficar bem centralizado dentro do botão, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Olha lá, já apareceu. Agora, para o nosso título, para cor, eu vou colocar aqui um branco e vou colocar aqui também um font size de 16, só para garantir que fica um pouquinho maior.
ele tá muito grudado esse botão nas bordas, né? Vamos colocar aqui, ó, um padding de 32 nesse container aqui do arquivo de estilo aqui dentro, né? Do nosso style aqui que tá cuidando aqui da estilização do nosso app, beleza? Bom, o botão eu quero que ele fique bem aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro do nosso app.tx, eu vou adicionar, logo depois da imagem, eu vou adicionar aqui uma view, tá? E por enquanto, essa view, ó, não vai ter conteúdo nenhum, tá? Só que essa view aqui, eu vou chamar ela, vou dar um estilo para ela que eu vou chamar de results. Aqui dentro é onde eu vou mostrar o resultado, né, do conteúdo da imagem. Mas eu vou usar essa div aqui, essa view aqui. A view é tal como uma div na web, né? Mas isso é o que dá codar a web também, né? Mas a view, ela vai ser muito útil aqui agora, mesmo que ainda não vamos mostrar conteúdo, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas ela vai ser muito útil porque eu vou dar um flex de 1 para ela, e aí ela vai ocupar o espaço que está disponível ali, levando a imagem para o topo e o botão para baixo, tá? Então eu vou fazer isso, vou utilizar aqui essa estilização, então venho para cá, vamos adicionar ela aqui, vou colocar um flex de 1, e olha só, já vai ficar bem legal, vai fazer eles irem para baixo, perfeito? Então, maravilha e show. Eu posso agora fazer o seguinte, ó. Já que a gente já tem essa estrutura já inicial, a gente já pode implementar a funcionalidade de selecionar a imagem. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou vir aqui, eu vou criar uma função assíncrona. Eu vou chamar essa função aqui, ela não vai ter nenhum parâmetro. E o nome aqui dessa função eu vou chamar de handle select image. Então a gente vai selecionar a imagem aqui. E quando eu começo a selecionar a imagem, eu quero ativar um indicador de carregando, né? Então a gente pode até importar aqui, ó, o Active Indicator para trabalhar com esse loadzinho, ó. E a gente pode, por exemplo, ó, vou colocar ele aqui, tá? Esse loadzinho, ó. Vou colocar ele aqui assim, ó. Pode ser aqui. Ó, e aí até para a cor do loadzinho, eu vou usar aquela mesma cor que a gente usou aqui no botão, ó. Vou usar aqui a mesma cor, que é essa daqui. Pronto, ó. Tá vendo? Vai ficar aquele loadzinho lá. Só que aí, esse load aqui, inclusive, a gente pode fazer o seguinte. Eu quero que esse load só apareça... Eu quero que ele apareça aqui embaixo, né? No lugar do botão. Eu vou colocar ele aqui, ó. Que aí aparece o botão ou o de load, por exemplo, né? Vou deixar dessa forma aqui. E aí, a gente pode criar um estado para controlar a exibição dele, né? Então, eu vou chamar de isLoading, set isLoading, para a gente controlar a exibição. Vou colocar que ele começa como falso. E no momento que eu começo a selecionar a imagem aqui, ó, eu seto um verdadeiro nele, ó. E aí eu posso usar esse isLoading aqui embaixo, ó. E eu vou fazer assim, ó. Vou colocar entre chaves. E aí, se está carregando, então vai mostrar o Active Indicator aqui. Caso contrário, aí mostra o botão. Posso até deixar assim, ó. E aí fica fácil a leitura, né? Olha só, se eu clicar em selecionar a imagem, ó, e não acontece nada, né? Porque eu esqueci de pôr aqui a função, né? Então vamos fazer isso, ó. On press, e aí a gente chama o handle select image. Olha só, cliquei em selecionar a imagem, sumiu o botão, tá ativando ali o deload, né? Só que aí o que a gente vai fazer agora aqui é desativar ele. Em que momento? Primeiro eu vou colocar um bloco de try catch. Por quê? Como agora eu vou sair da aplicação para selecionar a imagem, é legal a gente trabalhar com um bloco de try catch para lidar com exceções, né? Inclusive aqui eu só vou colocar um console.log no erro, caso aconteça, para a gente ver o que é. E aqui no finally, independente se deu certo ou não, eu vou setar o settings loading para falso. Eu volto, ó. Então, nesse cenário aqui, vou recarregar a aplicação, ó. Independente se deu certo ou não, ele vai desativar, tá? Para recarregar a aplicação, vem no terminal, aperta a letra R, tá? Ó, letrinha R, recarrega a aplicação, ó. Só porque eu falei, ó, quando acontece isso, aí eu vou na letra A e abre
o aplicativo também, de novo, não tem problema. Vamos esperar ele abrir. Ou, se você não tem muita paciência igual eu, fecha e abre de novo. Pronto. Acontece, às vezes vai fazer reload, às vezes fecha, abre de novo, enfim. Olha só, cliquei no selecionar imagem, apareceu. Agora é bem rápido, né? Porque agora a gente não tem nenhuma linha de código aqui ou alguma tarefa que é assíncrona e que faz levar um pouco mais de tempo. A gente vai ter esse cenário daqui a pouquinho aqui. Bom, então vamos lá, vamos importar aqui a biblioteca para a gente usar para selecionar a imagem aqui na galeria. Então vou importar tudo dentro de Image Picker, pegando aqui de Expo Image Picker, que é a biblioteca que a gente vai utilizar. E aqui, ó, dentro desse nosso bloquinho de try catch, dentro aqui do try, na verdade, né, eu vou criar aqui um const result. E aqui eu vou utilizar o await, vou utilizar o image picker, ponto, launch, e aqui eu vou abrir a galeria, tá? E aqui eu posso, inclusive, passar algumas propriedades. A primeira propriedade que eu posso passar é o Media Types. Eu já posso filtrar ali o conteúdo que deve aparecer para o usuário selecionar. Eu vou utilizar o Image Picker para filtrar aqui em Media Types Options e eu quero que apareça só imagens, tá? Se você quiser, por exemplo, vídeos, olha só, ou tudo, mas eu já vou filtrar aqui por imagens, tá? E eu posso também permitir aqui a edição. Vou colocar aqui como verdadeiro, porque aí já vai aparecer para o usuário a opção dele recortar a imagem, se ele quiser recortar e pegar uma parte específica da imagem, tá bom? Agora eu vou fazer uma verificação, se dentro de resultado, ponto, canceled, isso aqui é falso, ou seja, não foi cancelado, porque o usuário pode clicar no botão, mas não selecionar nenhuma imagem, né? Cancelar, voltar para trás. Então eu só vou fazer alguma coisa dentro aqui se o usuário realmente selecionou algo. E aí, se o usuário selecionou algo, dentro aqui, ó, a gente vai ter do resultado dentro de assets na primeira posição aqui, ó, no índice 0, aliás, né? Aí a gente consegue extrair aqui, ó, a URI da imagem selecionada. E aí a gente pode setar aqui, ó, esse conteúdo para nossa imagem. E olha só, maravilha. Clico em selecionar a imagem. Olha só, abriu a galeria. Tem algumas fotos aqui, tá? Que eu tenho aqui. Posso clicar na placa, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó, habilitou aqui para eu editar a imagem, tá? Ó, posso recortar aqui. Clico em cortar. Olha só, é a imagem que está aparecendo lá. Maravilha, então já estamos selecionando imagem. Rodrigo, como que eu adiciono uma imagem no dispositivo? Meu emulador não tem imagens. Deixa eu mostrar para você como fazer isso. Ó. Você pode vir aqui, por exemplo, no Google da vida, vou procurar aqui, por exemplo, uma morango, por exemplo. Sei lá, qualquer imagem, primeira coisa que vem na cabeça. Você pega a imagem, seleciona ela e aí só cuida com a extensão, tá? Tem que ser JPEG, tá? Ou JPG, tá? Pega aqui um JPEG, por exemplo, ó, morango. E aqui eu vou adicionar dentro do download. E vou pegar aqui a imagem, ó. Deixa eu abrir a minha pasta de download aqui. Ó, tá aqui, morango. Arrasto, soltei. Arrastou para lá. Agora você tem que vir aqui, ó, em arquivos. Aí você vem aqui, ó, em downloads. Tá aqui o morango, ó. Clico nele, vem nesses 3 pontinhos, mover para, e aí eu vou levar ele aqui, ó, para dentro da pasta Pictures, mover, porque aí é onde aparece lá. Agora se eu vier para aqui, para cá, né, pro aplicativo, selecionar imagem, ó, morango tá aqui, ó. A imagem que eu acabei de trazer para cá. Então, você tem essa possibilidade de levar as imagens ali que você quer usar para o seu dispositivo. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui essa imagem e agora a gente pode focar na próxima etapa. Então, a gente já fez aqui essa função para selecionar a imagem. Agora, a gente pode trabalhar numa outra função, que vai ser a função de ler e classificar o conteúdo dessa nossa imagem, tá? E para isso, a gente agora vai instalar as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui para lidar com isso, tá? Deixa eu abrir de novo aqui. O meu navegador nem precisava ter fechado. E a primeira biblioteca que a gente vai utilizar vai ser @TensorFlow. Eu vou colocar aqui no Google, ó, porque ela já vai aparecer, tá? TensorFlow e a gente vai pegar aqui pela TFJS. Essa vai ser a primeira biblioteca que a gente vai utilizar aqui na nossa aplicação, tá? Essa biblioteca aqui, ela é o TensorFlow, de fato,
para a gente utilizar. Então, vou copiar aqui, ó, ela, venho para cá e vou fazer a instalação dela, tá? Então, com npm e @tensorflow/tfjs, né? Que é o TensorFlow para a gente utilizar aqui com o JavaScript. Então, essa vai ser a primeira aí que a gente vai fazer a instalação. A próxima que a gente vai instalar agora é o adaptador do TensorFlow para o React Native, que é essa daqui, ó, TensorFlow/tfjs-React-Native. A gente vai abrir aqui ela, ó, e ela tem as dependências, tá vendo, ó? Além de fazer a instalação dela, tá vendo que ela tem inclusive compatibilidade com Expo, isso é sensacional. E a gente tem aqui, ó, as dependências, tá vendo, dela. O que eu recomendo? Recomendo até você vir aqui, ó, no próprio repositório dela. Deixa eu voltar aqui e acessar aqui o repositório, ó. Dentro do repositório a gente tem todo o passo a passo. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a instalação do ExpoGL. Então, ExpoGL. Venho aqui, ó, e vou copiar. Venho aqui para o projeto. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse terminal e eu vou parar a execução do projeto. Vou parar, ó, Ctrl C, limpo o terminal e vou fazer a instalação, porque agora a gente vai instalar uma pancada de coisa. Então eu vou parar o projeto, instalo tudo, configuro tudo primeiro, e aí daqui a pouco a gente executa tudo de novo, tá? É melhor, porque aí a gente garante que a gente está rodando com esse nosso setup. Então vou fazer a instalação aqui com npx expo install expo-gl. A próxima que a gente vai fazer a instalação aqui, ó, que não tem nenhuma configuração adicional. A próxima que a gente vai fazer a instalação é essa aqui, que é a Expo GL CCP. Também a gente vai fazer a instalação dela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, como eu estou usando npx expo install expo GL-cpp também. Foi, perfeito. Agora a gente já fez a instalação dessas duas dependências. As próximas dependências aqui, essa não precisa, porque a gente já está usando o Expo, então não precisa. Essa daqui a gente já fez. A gente precisa do Expo Câmera, então, por mais que a gente não vá usar, vamos colocar que é uma dependência. Então, faça a instalação aqui do Expo Câmera. E o Expo Câmera, ó, tem que adicionar aqui esse plugin, ó. Copio ele aqui. Venho aqui, ó, no app.json. E vou adicionar ele aqui depois de web, ó, vírgula, e adiciono aqui o plugin. Pronto. Terminou a instalação do Expo Câmera. O próximo é o Async Storage, então também Expo Async Storage. A gente usa ele também. Vou copiar aqui, ó, faço a instalação dele também. Perceba que eu não tô digitando tudo, tá? Eu sempre recomendo que você venha na documentação, pega da documentação, que aí você não sofre, né? Então, beleza, o Async Storage também foi. E a gente precisa instalar também esse React Native FS, ó. Então, vou fazer a instalação dele também. Deixa eu limpar aqui o terminal e vou fazer a instalação aqui dele também. E perfeito. Agora, a próxima aqui é, de fato, essa biblioteca que a gente já fez a instalação dela já, né? A gente já fez a instalação dela. E a próxima é essa, que é agora, de fato, o TFJS React Native. Vou fazer a instalação aqui com npm. E maravilha. Então agora aqui, ó, a princípio não tem mais nenhuma dependência que a gente precisa fazer a instalação, tá? Aqui eu não vou fazer essa parte aqui de configuração, não tem necessidade da gente fazer isso agora. E agora eu vou utilizar também o Expo File System. Vou usar ele por quê? Porque a gente vai precisar pegar a imagem e converter ela para a base 64, para o TensorFlow conseguir fazer a leitura do conteúdo, né? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer a instalação dela também, tá? Vai ser outra biblioteca que a gente vai instalar, o Expo File System. Pronto. Fizemos a instalação dessa também, maravilha. Agora, passamos aí por essa bateria de instalações de biblioteca. Eu avisei que eram bastantes bibliotecas e dependências, mas agora a gente pode executar nossa aplicação de novo, ó. Posso até fechar tudo aqui. npx expo start e letrinha A para abrir aqui no Android a nossa aplicação.
E show. Vou fechar aqui, vou ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço. E agora eu vou criar uma função nova aqui e eu vou chamar essa função aqui também, vai ser uma função assíncrona. Vou chamar de image classification, tá? E aqui a gente vai receber como parâmetro um image URI, tá? E eu vou receber aqui como uma string. Onde eu vou chamar essa função? Aqui dentro da função onde a gente seleciona a imagem. Então, selecionou aqui a imagem. Temos uma imagem, além de atualizar ela aqui para o usuário já ver ali a imagem selecionada, a gente vai utilizar aqui o await para guardar pelo image classification. E aí a gente vai passar aqui, ó, a URI também, tá? Então agora a gente está repassando a imagem selecionada aqui para a função onde a gente vai agora lidar de fato com a classificação dessa imagem. Vou recolher aqui para a gente ter o código mais enxuto, para não confundir. E agora vamos trabalhar nessa função. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser carregar o TensorFlow, tá? E em seguida carregar o nosso modelo. Então vamos fazer aqui a importação, ó. Vou importar tudo dentro de TensorFlow. Vou usar aqui o @expo, o @tensorflow /tfjs. Então agora eu vou fazer a utilização dele aqui embaixo, ó. Então para eu iniciar ele, eu vou utilizar aqui await tensorflow ponto e vou usar aqui o método ready, ok? Agora eu vou criar aqui um modelo, ó, para também carregar o nosso modelo. Vou também utilizar o await aqui, porque é assíncrono. E agora eu vou fazer a importação de uma outra biblioteca. Inclusive a gente vai fazer a instalação dela que a gente não fez, né? A gente vai utilizar aqui, ó, @tensorflow -models /mobilenet. Essa daqui, ó. É aqui que a gente tem o modelo que a gente vai utilizar, tá? Inclusive, ó, se você vier aqui na própria documentação dele, você vai ver que tem vários modelos, ó, modelos para imagem, modelos para áudio, modelos para texto. Eu vou utilizar aqui, ó, esse daqui, tá vendo, ó? Que é esse modelo, que é um modelo para imagem, tá vendo, ó? Então ele tem aqui já o nosso modelo de imagem para a gente utilizar, que é o site dele. E aqui, ó, a gente pode utilizar esse modelo aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer a instalação dele também. Eu mesmo, por mais que eu executei o projeto, vou fazer a instalação dele aqui em um novo terminal aqui do lado, ó. E beleza, posso fechar aqui, posso manter o projeto executando sem problema. Agora, deixa eu fechar aqui e vamos fazer a importação aqui dentro de MobileNet. Vou usar aqui esse nome, tá? From, e vamos fazer a importação aqui de @tensorflow aqui do nosso modelo. Para utilizar esse modelo agora, ó, eu vou utilizar aqui mobilenet.load. Então aqui eu estou carregando o modelo que a gente vai utilizar, tá? Agora o que eu preciso fazer é pegar essa imagem aqui e converter ela para base 64. Eu vou fazer a importação também aqui de tudo de dentro aqui do nosso file system, que a gente vai importar também, só que agora de Expo. Agora a gente vai importar aqui de Expo File System. Pronto. Vou utilizar ele aqui, ó. Beleza. Eu vou criar um image base 64 que vai ser igual, vou usar o await porque é assíncrono. Vou utilizar aqui o File System para utilizar aqui o read as string async. E aqui, ó, eu vou passar o nosso image URI, que a gente está recebendo aqui como um parâmetro, né? E aqui, ó, eu posso colocar também um objeto de configuração. Aqui eu vou passar o encode e eu vou passar aqui para ele, utilizando o file system, o encode type, e eu vou falar que eu quero que a saída seja um base 64. Então agora que eu tenho a imagem base 64, eu vou criar aqui um buffer para essa imagem, utilizando aqui o nosso TensorFlow. Vou colocar aqui igual, TensorFlow, ponto. Aqui a gente tem dentro de útil alguns recursos aqui. Eu vou utilizar esse de encoded string, passando a nossa imagem já em base 64. E aqui, ó, eu passo, inclusive, ó, base 64, ok? E ponto
Vou passar aqui o buffer. E agora eu vou criar aqui um raw, que eu vou colocar igual a new. Vou utilizar aqui o int, vou usar aqui o de 8 como um array, passando aqui o nosso img buffer, porque faltou um sinal de igual. Pronto. Agora eu vou importar aqui, ó, de dentro do adaptador do TensorFlow para o React Native, que é esse daqui. Eu vou importar um decoded para JPEG. Por isso que eu comentei, né, para você utilizar a imagem JPEG. E aqui, ó, eu vou criar posso chamar de image tensor igual, vou utilizar aqui o decoded, passando aqui a nossa imagem, digamos que pura, digamos assim, né? E agora a gente pode criar aqui, ó, um classification result, utilizando aqui o await com o nosso modelo ponto classify, passando aqui, ó, deixa eu até corrigir o nome aqui, né? Image tensor, agora sim. E a gente passa aqui, ó. E agora eu vou dar um console log para a gente ver o resultado disso, ó. Perfeito, ó. Então, vou agora selecionar a imagem. Vou selecionar, por exemplo, aqui essa daqui, pode ser do basquete aqui, essa bola de basquete. Clico em cortar. Olha só, ele está carregando. E quando parar de carregar, vou abrir o console aqui para a gente ver, ó, o resultado que vai aparecer aqui. E olha só, ele deu um erro aqui, dizendo que argumento passado para tem um detalhe que a gente precisa fazer também aqui, ó. Vou até parar o projeto, porque a gente precisa fazer o seguinte, ó. Dentro aqui do app.json, a gente precisa adicionar aqui uma propriedade que é JSEngine, e a gente vai utilizar o JavaScript Core, porque é o que a gente tem que usar para dar certo aqui, né, para ele funcionar. E aqui a gente vai utilizar o JSEngine como sendo o JavaScript Core, tá? E aqui a gente vai utilizar na JSEngine o JS Core aqui, ó. Porque a gente precisa ativar. E aqui, ó, a gente vai adicionar JSEngine e a gente vai adicionar aqui o JavaScript Core, né, para ele utilizar como motor. Agora a gente pode executar de novo. Vou recarregar a aplicação. É bom que acontece isso para eu ir mostrando para você exatamente todos os detalhes, né? E clico em selecionar a imagem, vou selecionar aqui a bola novamente. Clico em cortar. Ó, ele está processando. E olha só, trouxe aqui o resultado. Olha que legal. Ele traz um array e dentro desse array ele traz as possibilidades, né, ordenadas. Então, aqui na primeira posição, ó, pode ver que apareceu, ó, basquete, tá vendo, ó? Basketball. E aí depois ele trouxe também rugby, trouxe aqui balão, enfim, mas ele trouxe aqui, ó, na primeira posição basquete, tá vendo? Então ele traz nesse formato. Só que para ficar mais interessante o nosso exemplo, né, vamos exibir isso aqui de forma visual mesmo, né? Então a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu fechar isso. Vou fechar isso. Vamos voltar aqui para o nosso app. Dentro dessa view que a gente criou ela aqui para ocupar todo esse espaço disponível, a gente pode criar aqui dentro um componente para exibir cada possibilidade, né, que ele encontrou ali, né, dentro desse array. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar um componente novo que eu vou chamar de classification. Dentro aqui eu vou criar um index.txt. Também já vou criar um arquivo de estilo aqui para o nosso componente de classificação. E aqui dentro, ó, a gente vai ter, basicamente, vamos exportar já o nosso componente, classification. E aqui, no nosso componente, a gente vai ter uma view, a princípio, que a gente já pode até chamar ela de container, o estilo dela. E ele está tentando pegar, né, de outro componente, mas eu vou falar que esse estilo vai estar aqui na raiz. E a gente já pode até deixar ele criado aqui, né? Ó, export const styles igual o style sheet. Eu vou pegar ele aqui do próprio React Native, .create. E aí a gente vai ter aqui o nosso container.
Pronto. E a gente vai ter aqui também, dentro do nosso container, a gente pode ter 2 textos. Também vou importar eles aqui do React Native. Vão ser 2, né? 2 textos. O primeiro texto que a gente vai ter aqui dentro, eu vou dar um estilo para ele aqui, que pode ser o da probabilidade, probability, e o segundo vai ser realmente, que é inclusive esses nomes aqui, né? Eu posso usar aqui o probability, que já está aqui, né? E o class name, né? Vamos usar esses mesmos nomes aqui, ó. Que aí já facilita. Inclusive aqui a gente pode até criar uma tipagem, ó. Já vou exportar ela para utilizar. Então export types, vou chamar de classification props, e eu já vou definir aqui, ó, que esse vai ser o conteúdo dela. O probability vai ser um número e o class name é uma string, por exemplo. Aí a gente pode já receber aqui, ó, posso até criar uma outra tipagem, só props, para receber aqui os dados seguindo essa tipagem. Aí essa tipagem eu exporto ela para conseguir reaproveitar ela em outros lugares, por exemplo, lá na nossa home. E essa daqui eu deixo aqui só para usar local. Então olha só que legal. E aqui eu posso receber o data, e aí eu vou ter aqui, ó, o props. E aqui, ó, dentro eu vou exibir, ó, data.probability e aqui data.className. Agora vamos criar essas classes aqui, né, ó. Vou criar aqui as classes probability e a classe de className. Pronto. Só para a gente já visualizar, faltou aqui 2 pontos, ó. Perfeito. Só para a gente já visualizar como tá, vou vir para cá e vou adicionar aqui, ó, o nosso classification. E olha só, a gente tem aqui o data e aqui a gente passa para ele, né, ó, um class name, por exemplo, teste, e por exemplo aqui uma probabilidade, eu vou passar 0.3, por exemplo. E vamos passar aqui dessa forma por enquanto, tá? Ou posso passar assim, né? Só para ele não ficar. E vamos colocar aqui 3. Pronto. Agora, vamos utilizar esse componente aqui, ó, de classificação. No container dele, eu vou colocar um background color. Eu vou usar aquele mesmo tom lá que a gente usou aqui para o botão. Ou eu vou usar um outro. Vou usar um outro, ó. Vou usar aqui o 29, 27 e 28. Vou colocar aqui um flex direction como row. Vou colocar um border radius como 7. E vou colocar aqui, ó, um overflow de hidden. Para o conteúdo não para as bordinhas, né, ficarem invisíveis ali. Na probabilidade, eu vou colocar um background de 621AC4, que é aquele roxinho. No padding, eu vou pôr 12. Olha só como já vai ficar mais interessante. E na cor, eu vou colocar aqui o branco. Pronto. E agora aqui no class name, eu também vou pôr um padding de 12. E vou colocar aqui também a cor como sendo cor branca, ó. Olha só como já vai ficar mais interessante ali o nosso exemplo. Só que agora voltando aqui para o nosso app.txt, vou voltar aqui do lado e fechar aqui, né, só para a gente ganhar espaço. Ao invés da gente colocar isso num console log, a gente pode criar um estado para poder guardar no estado, né, o resultado da nossa classificação para exibir utilizando esse componente. Então vou fazer o seguinte, ó, vou criar um estado novo aqui, vou deixar esse load aqui em cima, e eu vou criar um estado novo que eu vou chamar de results, set results, vai ser igual ao useState, começa como um array vazio. E aqui, ó, a gente vai utilizar aquela tipagem que é o classification props, dizendo que é um array. Tá vendo? Estamos reaproveitando essa tipagem, por isso que foi legal exportar ela. E agora a gente pode utilizar o set result para salvar aqui, ó. Então, ao invés
de eu fazer um console log, eu simplesmente vou salvar o resultado da classificação no meu estado e vou usar agora esse estado para percorrer aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, ó, entre chaves, result.map, vou pegar aqui o resultado e agora, ó, vou utilizar aqui o nosso componente. Deixa eu apagar esse espaço. Ó, vou usar aqui o nosso componente. E agora, ó, aqui para o data, eu vou passar simplesmente o result, ó. Salvei e nesse momento não tem nada aparecendo aqui porque a gente não selecionou nenhuma imagem. Mas se eu clicar em selecionar a imagem e selecionar, por exemplo, o da placa aqui, ó, vou ajustar aqui, cortei, olha, carregando e vamos esperar ele processar, ó, apareceu. Só que apareceu bem desconfigurado, né? Primeiro já apareceu esse alerta porque a gente precisa colocar aqui, ó, uma chave, né? A gente pode usar o result.className, ó, já sumiu. E agora aqui, ó, vamos voltar aqui para o nosso estilo e aqui nesse result, ó, vamos melhorar essa visualização. Aqui eu vou colocar também, ó, um flex direction como sendo row. Vai ficar um do lado do outro. Ó, row. Só que aí eu vou colocar aqui, ó, um flex wrap e eu vou colocar aqui como wrap para quebrar, ó. E aí vai, se não cabe, joga para baixo, tá? Outra coisa, os números estão muito gigantes, né? Então eu vou vir aqui na própria classificação aqui e eu vou pegar aqui, ó, para probabilidade, eu vou colocar um toFixit, vou colocar no máximo 4, ó. Aí já reduziu, já ficou bem mais interessante, né? Aqui o nosso exemplo. E agora eu vou voltar para cá e eles estão muito grudados um no outro, né? Então vamos colocar também aqui, ó, um gap. A gente pode pôr 16 para eles se afastarem. Também vou colocar aqui um align item center, ou melhor, um justify content center, para eles centralizarem. E agora, o que está acontecendo ali é que, por exemplo, aqui, né, ele acabou encontrando mais, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar internamente aqui, ó, dessa imagem. E olha só, né, a gente já vai ter esse resultado aqui. Beleza, vou selecionar aqui. Vamos selecionar pães. Vamos ver o que aparece, ó. Ó, agora apareceu mais interessante. Eu vou aumentar o espaçamento aqui também, tá? Então eu vou pôr aqui o margem também top. Vamos colocar 64. Vamos ver se é muito. 64 deu boa. Vou selecionar aqui esse prato, por exemplo. Ó. Ali trocou. Vou selecionar o relógio aqui, por exemplo. Ó, trocou, tá vendo? Então, o que a gente pode até fazer aqui é apagar as imagens na hora que ele troca, né? Então, por exemplo, ó, na hora que as imagens não, né? Trocar aqui as tags, né? Apagar elas. Então, a gente pode voltar para cá e no momento que eu seleciono uma nova imagem, que eu entro aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Setar aqui um set result e setar um array vazio novamente, ó. A gente pode fazer isso. Vamos selecionar novamente. Vou selecionar o relógio aqui de novo. Ó, limpou. Apareceu. Vou selecionar, por exemplo, aqui os pães. Ó, limpou. Apareceu. Enfim, né? São essas as possibilidades aí que você tem de utilizar o TensorFlow com esse modelo aqui que a gente utilizou aqui nessa aplicação para você fazer a classificação de imagens, né? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo. E usar o TensorFlow com esse ou outros modelos em uma aplicação React Native abre muitas possibilidades, né? Para você usar a IA ali rodando no próprio dispositivo, né? Eu espero que você tenha gostado, né, desse vídeo. Coloque aqui nos comentários, inclusive, sugestões aí que você queira dar de próximos conteúdos, se você conhece algum outro modelo, se você sugere a utilização de alguma outra IA para a gente trazer aqui em um próximo vídeo, tá? E também
curta, por favor, curta o vídeo aqui, compartilhe com mais pessoas, porque a gente traz com bastante carinho para você esses conteúdos, tá bom? E recado final, não esquece de se inscrever no evento de IA para Devs, tá? Porque tá chegando e não fique de fora, não perca, porque nesse evento você vai ver muita coisa incrível de IA e como aplicar. Então, se eu fosse você, não perderia por nada, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você, claro, no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, até mais!